Nas profundezas da floresta amazônica, uma lenda sussurra sobre uma cidade perdida. Akakor, eles a chamam, um lugar de tecnologia avançada e sabedoria ancestral. É uma história que cativa exploradores, pesquisadores e sonhadores há décadas. Mas será apenas um mito ou poderia haver verdade escondida sob as vinhas emaranhadas e séculos de folclore? A história de Akakor é de mistério e intriga, uma história que confunde as linhas entre a realidade e a fantasia. É uma história que nos pede para considerar a possibilidade de civilizações perdidas no tempo, escondidas de nossos olhos modernos. O fascínio de Akakor reside não apenas na possibilidade de sua existência, mas também no que ela representa, uma conexão com um passado além da nossa compreensão. A Amazônia, com suas vastas regiões inexploradas, fornece terreno fértil para que tais lendas se enraizem. É um lugar onde o mundo conhecido dá lugar ao desconhecido, onde o impossível parece um pouco mais possível. E assim, a história de Akakor persiste, um enigma tentador esperando para ser resolvido. A história de Akakor é inseparável do homem que a trouxe pela primeira vez à atenção do mundo, Tatum Nara. Ele era um enigma, uma figura envolta em mistério e controvérsia. Surgindo na década de 1970, Nara afirmava ser o último cacique da tribo Uga Mongulala, os habitantes de Akakor. Ele alegava que sua tribo tinha raízes que remontavam a milhares de anos, uma linhagem de líderes que guardavam segredos antigos. Ele era uma figura impressionante, frequentemente visto adornado com trajes indígenas e falando da história de seu povo com um ar de autoridade. Suas palavras eram carregadas de uma paixão que cativava todos que o ouviam. Nara teceu uma história cativante de uma civilização altamente avançada, escondida nas profundezas da Amazônia. Ele descrevia Akakor como um lugar de maravilhas, onde a natureza e a tecnologia coexistiam em harmonia. Ele falou de tecnologia incrível, vastas bibliotecas de conhecimento e uma conexão com seres extraterrestres. Segundo ele, os Uga Mongulala tinham contato direto com visitantes de outros mundos, que compartilharam segredos do universo. De acordo com Nara, o povo de Akakor possuía conhecimento avançado de energia, medicina e até mesmo de viagens espaciais. Ele afirmava que suas práticas médicas eram tão avançadas que podiam curar doenças que ainda hoje desafiam a ciência moderna. Suas histórias foram recebidas com uma mistura de fascínio e ceticismo. Enquanto alguns eram atraídos pela possibilidade de uma civilização perdida tão avançada, outros não podiam deixar de questionar a veracidade de suas alegações. Alguns estavam ansiosos para acreditar na existência de um lugar tão maravilhoso, um testemunho da engenhosidade e avanço de culturas antigas. Exploradores e aventureiros se lançaram na selva amazônica, na esperança de encontrar vestígios de Akakor. Outros, no entanto, questionaram as alegações de Nara, apontando para a falta de evidências concretas e a natureza fantástica de suas histórias. Historiadores e arqueólogos debateram fervorosamente sobre a possibilidade de uma civilização tão avançada ter existido sem deixar rastros. O carisma de Nara e o fascínio de sua história provaram ser difíceis de resistir para alguns. Ele tinha uma habilidade única de envolver seu público, fazendo-os acreditar, mesmo que por um momento, na magia de Akakor. Ele se tornou uma figura controversa, atraindo tanto fervorosos crentes quanto aqueles que duvidavam de cada palavra sua. A história de Tatum Nara e Akakor continua a ser um dos grandes mistérios não resolvidos da Amazônia, um conto que desafia a linha entre mito e realidade. De acordo com Tatum Nara, a história de Akakor remonta a milênios. Ele narrou uma saga que atravessa eras, tecendo uma tapeçaria de mistérios e maravilhas. Ele afirmava que a cidade foi fundada pelos Uga Mongulala, uma civilização muito mais avançada do que qualquer outra conhecida pela história. Segundo Nara, essa civilização possuía um conhecimento profundo e uma sabedoria que desafiava a compreensão moderna.
Nara descreveu um povo que dominava a tecnologia muito além da nossa, aproveitando o poder dos cristais e da própria energia da Terra. Esses cristais, segundo ele, eram a chave para muitas de suas realizações tecnológicas. Ele falou de vastas câmaras subterrâneas iluminadas por uma fonte de luz desconhecida, onde os Uga Mongulala preservavam seu conhecimento e história. Essas câmaras, escondidas nas profundezas da selva amazônica, eram repletas de artefatos e registros antigos. Dizia-se que sua compreensão da ciência, medicina e astronomia era incomparável, passada de geração em geração no coração da Amazônia. Eles possuíam um entendimento avançado do cosmos e das forças naturais, que lhes permitia curar doenças e prever eventos astronômicos com precisão. Talvez o mais intrigante tenha sido a alegação de Nara de contato extraterrestre. Ele sugeriu que os Uga Mongulala não estavam sozinhos em suas descobertas. Ele alegou que os Uga Mongulala foram visitados por seres de outro mundo, que compartilharam seu conhecimento e ajudaram a moldar sua civilização. Esses visitantes, segundo Nara, trouxeram consigo tecnologias e ensinamentos que transformaram a sociedade Uga Mongulala. Essa conexão com as estrelas alimentou ainda mais a imaginação daqueles que ouviram a história de Nara, adicionando um elemento de ficção científica à história já fantástica. A ideia de que uma civilização antiga pudesse ter sido influenciada por seres de outros planetas capturou a imaginação de muitos. No entanto, apesar da natureza cativante dessas alegações, nenhuma evidência concreta jamais foi encontrada para apoiar a existência dos Uga Mongulala ou de sua civilização avançada. Pesquisadores e arqueólogos exploraram a região em busca de provas, mas até agora, os mistérios de Akakor permanecem sem solução. As origens de Akakor, ao que parecia, permaneciam envoltas em mistério. A história de Nara, embora fascinante, continua a ser uma lenda, uma narrativa que desafia a verificação e que mantém seu lugar no reino do desconhecido. A lenda dos Uga Mongulala e sua suposta conexão com seres extraterrestres serve como um lembrete do quanto ainda há para descobrir sobre nosso passado. Ela nos convida a imaginar possibilidades além do que conhecemos, a explorar os limites da história e da ciência. E assim, a história de Akakor continua a inspirar e intrigar, um conto que atravessa o tempo e o espaço, desafiando-nos a olhar para as estrelas e a nos perguntar sobre os segredos que o universo ainda guarda. Tatumka Nara afirmava que Akakor estava escondida nas profundezas das regiões inexploradas da Amazônia, oculta do mundo exterior pela densa selva e pelo terreno traiçoeiro. A vastidão da floresta amazônica, com sua vegetação impenetrável e fauna diversificada, servia como um escudo natural, protegendo os segredos de Akakor de olhos curiosos e da modernidade. Ele falou de uma rede de túneis e passagens subterrâneas, conectando Akakor a outras cidades escondidas por toda a bacia amazônica. Esses túneis, segundo ele, eram intricados e extensos, formando um verdadeiro labirinto subterrâneo que se estendia por centenas de quilômetros, ligando civilizações antigas e desconhecidas. De acordo com Nara, esses túneis não eram apenas um meio de viagem, mas também uma forma de preservar o conhecimento e a cultura dos Uga Mongulala. Ele mencionava bibliotecas subterrâneas, onde textos sagrados e artefatos preciosos eram guardados, protegidos da degradação do tempo e das intempéries. Ele descreveu vastas bibliotecas repletas de textos e artefatos antigos, escondidos dos estragos do tempo e dos olhares curiosos de exploradores. Essas bibliotecas, segundo Nara, continham o conhecimento acumulado de gerações, desde a astronomia até a medicina, passando por histórias e lendas da civilização Uga Mongulala. As descrições de Nara sobre a localização de Akakor eram frequentemente vagas e contraditórias, tornando difícil para as expedições determinar seu paradeiro exato.
Ele fornecia pistas que muitas vezes levavam a becos sem saída, aumentando o mistério e a frustração daqueles que tentavam encontrar a cidade perdida. Alguns acreditavam que ela estava sob as profundezas inexploradas do rio Amazonas, enquanto outros a colocavam mais perto da fronteira do Brasil com o Peru. A vastidão e a diversidade da região amazônica tornavam a busca ainda mais desafiadora, com rios, montanhas e florestas densas dificultando a exploração. A ideia de uma rede de cidades subterrâneas sob a Amazônia capturou a imaginação de muitos. Histórias de civilizações avançadas vivendo em segredo, longe do alcance do mundo moderno, alimentavam a curiosidade e a fascinação de exploradores e pesquisadores. Isso insinuava um mundo oculto, uma história secreta esperando para ser descoberta. A possibilidade de encontrar uma civilização intacta, com seus próprios costumes, tecnologias e conhecimentos, era uma perspectiva irresistível para muitos. No entanto, apesar de inúmeras expedições e explorações, nenhuma evidência de tal rede jamais foi encontrada. As dificuldades impostas pela selva, combinadas com a falta de provas concretas, levaram muitos a questionar a veracidade das histórias de Nara. Mesmo assim, a lenda de Akakor continua a inspirar e intrigar, mantendo viva a esperança de que um dia seus segredos possam ser revelados.